Jesus, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou seu amigo de sempre, Fábio Silva, e mais uma semana, novidade em nosso canal. E desde já não posso deixar de lhe pedir para que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, clicando aí no sininho para você ser notificado sempre que nós publicarmos algo novo. E também pedir a você, curta, comente, compartilhe, divulgue essa ideia. Vamos ajudar a semear a palavra de Deus. Bom, nesta semana nós queremos falar sobre as parábolas de Jesus. Não é preciso ser um grande conhecedor da Bíblia para você entender, compreender a exatidão dos fatos que Jesus procurava ensinar a seus discípulos e também nos fornecer nos dias de hoje os ensinamentos a respeito dos mistérios do reino dos céus. Bom, todos que lemos a Bíblia precisamos entender primeiramente, e mais uma vez vou lhe dizer, não é preciso você ser formado em teologia, muito embora a teologia lhe ajude muito, lhe dá recursos para você compreender e ter maior exatidão dos fatos recorrentes na Bíblia Sagrada. Não é preciso também você ser um professor de português ou você ser um grande entendedor. Para você entender o que eu quero dizer aqui neste vídeo. Toda língua, seja ela portuguesa, seja o inglês, todos os idiomas, existe o que nós chamamos de figuras retóricas. As figuras retóricas dão estruturas a cada língua. E na Bíblia Sagrada nós iremos encontrar inúmeras figuras retóricas. Figuras retóricas são figuras de linguagens, metonímias, sinédoques, prosopopeias, ironias, hipérboles, parábolas. Uma parábola é uma figura de linguagem. A expressão parábola vem do grego paráboler, parábolor, que quer dizer pôr ao lado de. Uma parábola é uma comparação. A Bíblia é recheada de figuras de linguagem. Há um texto que eu utilizo muito, que é justamente quando Elias está no cume do Monte Carmelo e ele está desafiando os profetas de Baal. Elias dá a oportunidade dos profetas de Baal clamarem ao seu Deus primeiro. Os textos sagrados nos dizem que, se aproximando do meio-dia, o profeta Elias, vendo que Baal não respondia, certamente jamais iria respondê-los. Ele começa a ironizar. Clame mais alto. Ele é um Deus. Pode estar descansando, pode estar dormindo, deve ter ido viajar. O profeta ali não está incentivando quando fala aos profetas de Baal para clamarem mais alto. Ele está ironizando. Ele está zombando. Ali nós temos uma figura de linguagem. Outro texto que eu gosto muito de usar também quando o escritor João fala sobre os ensinamentos, sobre os milagres de Jesus. Ele diz que se fôssemos escrever as obras do Filho, os livros do mundo inteiro não comportariam o conteúdo. Muitos afirmam que ali nós temos uma figura de linguagem, nós temos ali um exagero. Muito embora nós creamos que Jesus tenha feito muitas obras, mas muitos ali afirmam que ali nós temos uma hipérbole, que nós temos um exagero. Jesus, quando ensinava, Jesus procurava ensinar de forma que todos à sua volta pudessem compreender os mistérios do reino dos céus. E ele ensinava por parábola. Jesus se utilizava do que estava à sua volta, Jesus se utilizava da agricultura, tendo em vista que os seus seguidores eram homens e mulheres simples. E quando Jesus se utilizava da agricultura para ensinar, Jesus queria que seus discípulos obtivessem maior exatidão dos fatos que ele estava assim transmitindo-os. E mesmo assim, às vezes, alguns não o compreendiam. Quando Jesus se utilizava da agricultura e quando ele se utilizava dessa figura de linguagem, das parábolas para ensinar, ele desenvolvia uma dupla função. Ao falar por parábola, Jesus desempenhava uma dupla função. Quais são essas? A primeira, quando se utilizava da agricultura para ensinar os seus discípulos, ele está facilitando a compreensão dos seus ensinamentos para esta classe de pessoas.
menos favorecida. Da mesma forma, ele estava ocultando dos mais favorecidos, os mais sábios, os mais entendidos da sua época. A preocupação de Jesus era ocultar os mistérios do reino dos céus, uma classe de pessoas, e facilitar a compreensão de uma outra classe de pessoas. A Bíblia registra 40 parábolas, muito embora alguns historiadores atribuam a Jesus ou atribuam como parábolas outras comparações que Jesus fala. Mas existe uma segunda figura de linguagem que é muito semelhante às parábolas, que são as ilustrações. Então, alguns contabilizam 42, outros contabilizam 44, mas a Bíblia registra 40 parábolas proferidas por Jesus. Ao ensinar, Jesus tinha a preocupação de que todos pudessem compreender aquilo que ele estava falando. Jesus não procurava usar de palavras vãs ou de repetições ou palavras difíceis. A preocupação de Jesus era que todos pudessem compreender os seus ensinamentos. E por isso ele falava por parábola. A parábola que eu gosto muito está contida em João capítulo 15, quando ele está falando sobre uma forma mais clara sobre o agricultor. O meu pai é o agricultor. Ele faz uma comparação que nós somos como os galhos que somos enxertados na videira, e todo aquele galho que não produz, ele corta, arranca, retira, lança no fogo para ser queimado. Mas que todo aquele que dá frutos é podado para dar mais frutos. Quando ele faz quando ele pronuncia essa parábola, a finalidade dele era dizer: não foi vós que me escolheste. Por quê? Não são os galhos que escolhem o tronco a que vão ser gerados, mas justamente o tronco que seleciona a cada caminho, a cada rumo, cada direção, a proporção de cada galho. Então, como os galhos enxertados na videira, que é o nosso Pai, Deus nos chamou para gerarmos frutos. E falando sobre frutos, João também fala, João Batista, ele diz assim, o próprio Jesus, ele fala, o João Batista fala sobre os frutos do arrependimento. E Cristo, quando está falando sobre essa parábola, o que ele diz, que nós somos chamados, nós somos escolhidos por ele. E nós somos escolhidos por ele para gerarmos frutos, e para que o nosso fruto permaneça, a fim de que, de tudo que pedirmos ao Pai, ele nos conceda. Deus te chamou e Deus te escolheu para gerar frutos. E nesse momento eu quero encerrar aqui esse pequeno vídeo, essa pequena aula de introdução às palavras de Cristo. Mais à frente estaremos falando um pouquinho mais sobre esse tema tão rico em conhecimentos. Eu quero uma vez mais pedir a você, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, divulgue essa ideia. Seu amigo de sempre, Fábio Silva, e até a próxima semana. Deus abençoe a todos.